A volta às aulas simboliza o início de um novo ciclo, não só na vida da criança, mas também na vida de seus pais. E por vezes esse início ele é permeado de muitos sentimentos e muitas emoções, como o medo, a insegurança, a ansiedade. Esses sentimentos eles acontecem em decorrência da preocupação com a mudança. E são muitas mudanças mesmo. A mudança de sala de aula, de coleguinhas, de professores, a inserção de novas disciplinas, às vezes a mudança de escola e até mesmo a mudança de cidade. Justamente por isso é importante conversar sobre o assunto e buscar desenvolver estratégias para minimizar todo e qualquer desconforto emocional em decorrência desse período. Pensando nisso, vão aí algumas dicas. Primeiro, converse abertamente com a sua criança. Converse de uma maneira franca, de uma maneira acolhedora. Busque entender quais são os sentimentos, quais são os medos, com o que a criança está preocupada. Busque compreender o sentimento da criança nesse momento. Em certa ocasião, eu atendi uma mãezinha que me relatava que a sua criança estava oferecendo uma resistência muito grande a ir à escola. Ela sempre chorava muito, não queria ir, pedia para a mãe para deixá-la em casa. Então, orientada, a mãe buscou entender quais eram os sentimentos dessa criança, do que exatamente ela estava com medo. E aí a mãe pôde então compreender que a criança tinha ouvido falar que naquele ano ela teria prova. E por ela não saber do que se tratava, aquilo pareceu um bicho de 7 cabeças. Então a mãe foi conversar com a filha, explicando, desmistificando essa questão das provas escolares. E a criança se acalmou, serenou e adentrou na rotina escolar sem grandes problemas. Outra dica é apresentar o ambiente escolar como um ambiente de equilíbrio, um ambiente que é prazeroso, um ambiente que é importante, que é saudável, né, que faz parte do processo de desenvolvimento do indivíduo. Não é muito bom propor trocas, prêmios, recompensas como passeio ou presente em decorrência do ato da criança ir à escola ou em decorrência do ato da criança cumprir com seus deveres escolares. Isso não é muito saudável. A criança precisa internalizar o certo pelo certo e não os pais utilizarem mecanismos de troca, compreende? Outra dica legal é organizar um cronograma, organizar uma rotina mesmo. Então, nessa rotina é importante ter os horários curriculares, né, que são os horários de aula na escola, e também os horários das atividades extracurriculares, como por exemplo, aula de inglês, música, um esporte. Organizando um cronograma junto com a criança, isso vai trazer um certo conforto emocional, porque ela vai ver que o tempinho dela está organizado, né? Quando ela vê essa organização no cronograma, isso proporciona uma organização emocional também. E por fim, é importante a gente estar atento que nós não podemos tratar esse momento como um peso. Não podemos exigir demais da criança, né? Por exemplo, a criança fala que não quer ir à escola e a gente traz uma fala do tipo, vai porque tem que ir. Não, converse com a criança. Busque entender quais são os sentimentos que ela está tendo naquele momento. Né? Busque ouvir dentro de uma escuta empática quais são as preocupações, os anseios, os medos que estão permeando esse período. Um abraço carinhoso a todos e bom retorno às aulas.